Chegando aqui, primeiramente agradecer o esforço de todo mundo. Hoje o dia foi realmente cansativo. Tentativa nossa de conseguir de fato ter uma negociação, em virtude que o governo, de um lado, não manteve mais sequer a proposta que havia apresentado na última quinta-feira. Nós colocamos que é impossível nós ficar num processo que não tem resposta da contraproposta e sequer há mais proposta do governo, na medida que ele mesmo pela televisão se autodesautoriza nos seus interlocutores. Então, por conta disso, a gente fez ação lá no MEC, fui para ação no MEC, a reunião aqui no procedimento, porque não tinha documento, não tinha agenda, a reunião de amanhã não estava marcada, enfim. Então, todo o nosso esforço hoje foi para conseguir efetivar a reunião aqui. Foi uma reunião dura, bastante dura, que a gente teve aqui agora há pouco, da parte da posição do governo de seguir com uma profunda intransigência frente aos trabalhadores, no tocante a poder ter uma inflexão do que foi colocado ali. O governo reconhece que de fato houve uma alteração da posição do governo, que inverteram a lógica a partir do anúncio que foi colocado na televisão. Há uma situação, inclusive, no mínimo curiosa, né, que eles dizem que tem algumas questões que podem avançar e outras não, porque depende do Congresso, tem medidas que podem ser difíceis de serem tramitadas, como a questão da discussão do abono de permanência, que depende de PEC, mas a gente, mas vocês são governo, vocês anunciaram a posição, no mínimo vocês defendem essa posição. Não é o além que foi lá para a televisão fazer o anúncio das medidas, fazer essas posições que prejudicam a classe trabalhadora, dificulta ou mesmo inviabiliza o funcionamento das instituições, enfim. Então, há um quadro que vocês estão colocando nessa situação. Segundo, aqui é um processo de confiança que está com muita debilidade, porque vocês propuseram uma proposta de 5,5% para 2016 em janeiro e agora retiraram. Vocês propuseram no artigo 18, dizem que ninguém é contra, mas também retiraram. Vocês propuseram ter portaria sobre as 30 horas, montar 2 oficinas e agora retiraram. Então, de fato, o que está na mesa? Para a categoria poder avaliar, tem que saber o que está valendo. E sem saber o que está valendo, não é possível caracterizar que tem negociação. Então, o governo, no mínimo, tem que dizer o que de fato está valendo como a resposta ao documento que nós encaminhamos da contraproposta, para dizer o que concorda, o que não concorda e que portas que tem aberta ainda ou não para poder avançar a negociação. Eles são muito reticentes com relação às questões que dizem impacto financeiro. E nós também fomos muito incisivos de dizer que tem que ter uma solução, tem que manter uma porta aberta, porque não é possível que o governo passe um aspirador no orçamento, certo? Deixando uma situação de precariedade completa dos trabalhadores nessa negociação e dizer que não tem nenhuma porta aberta para poder dar sequência. Isso é condição para poder ter um acordo nesse meio de discussão que nós estamos tendo aqui. Então, a primeira coisa foi essa, de poder discutir se é linear, se é de outros mecanismos, mas que isso tem que voltar ao ponto de debate na próxima reunião. Segunda coisa que nós tentamos caracterizar. Teve uma fala deles que até nos causou uma certa estranheza, né, Rolando, claro, que é de que o processo pode se estender, talvez, alguns dias, talvez algumas semanas de negociação. O prazo não era o dia 11, o prazo não era o dia 18, agora para estender por semanas. Então, qual é o horizonte, afinal de contas, que nós estamos no processo de negociação? Então, o governo agora, nesse debate, até porque o governo faz ameaça de corte do ponto e tudo mais, então ele tem que ter uma posição de ter um processo negocial com prazo mínimo, certo? De que, de fato, possa ter uma resposta, porque senão fica enrolando a categoria para levar um processo de cansaço da greve, de refluxo em outras categorias, enfim, tentativa de isolar o nosso segmento, e não dá para seguir nessa dinâmica. Então ficou que provavelmente a próxima reunião vai ser na próxima quarta-feira. O governo trabalha, aparentemente, como sendo uma reunião final para dizer, reunião final em que temos? Reunião final para dizer se tem condições de ir um acordo ou não tem um acordo. Se tem condições, tem reunião seguinte. Se não tem condições, vai ser um processo de ruptura negocial caracterizado da nossa parte em relação ao governo. Vamos dizer, o governo está rompendo a negociação porque ele não foi capaz de manter as propostas dele, que não foi capaz de sustentar uma mesa e coloca um patamar que não é minimamente aceitável. Mas então esse debate vai se dar de fato na mesa na próxima quarta-feira. E vamos fazer a redação, que não fizeram ainda, da resposta ao nosso ofício da contraproposta. Vamos tentar encaminhar, talvez amanhã, no final da manhã, talvez no final do dia, mas o compromisso é que eles entregam para a federação a resposta da nossa contraproposta até o final do dia, para a categoria saber novamente qual é a posição do governo, coisa que nós não sabemos hoje.
na medida que ele retirou sucessivamente tudo que havia colocado até então. Então, o que a gente está encaminhando nessa situação? Nós vamos tentar fazer um movimento primeiro junto aos parlamentares. Começamos hoje pela situação nova que se criou do anúncio que foi feito pelo governo ontem, inclusive pela situação de precariedade, abono permanente, tudo mais, cancelamento de recursos públicos. Então, fazer uma intervenção junto aos parlamentares, inclusive para cobrar do MEC a posição também. Nós cobramos isso hoje. Estava o Jesualdo lá em cima, não era o Luiz Cláudio. Nós cobramos que o Jesualdo tinha ficado calado, a reunião, praticamente a reunião toda. Bom, nós temos que provocar então que o MEC tem que se pronunciar aqui se de fato vai comprar briga dentro do governo, porque se não tiver briga no governo com essa categoria, nós temos que saber qual é a posição, inclusive, que o MEC está falando hoje, que fica duvidoso com relação ao que tem sido colocado até então. Então nós vamos estar orientando, vamos tentar fechar um documento para o Congresso até às 10 da manhã. Estamos orientando o pessoal a ir para lá para o CNG, para poder organizar a ida para fazer esse debate com os parlamentares ao longo do dia de amanhã. Em chegando a resposta do governo, não podemos também garantir que de fato vai chegar no prazo que eles estão colocando, mas em chegando a resposta do governo até umas 3 da tarde, nós retornaríamos para o CNG para já socializar o que é a resposta que eles estão nos apresentando. Em não chegando, sendo mais para o final do dia, nós continuaríamos no Congresso com a ação parlamentar até o final do dia de amanhã. Reunião de avaliação do comando de greve, então, vai ser na quinta-feira, tá? Daí reunião de fôlego o dia inteiro, sabendo que vai ser uma reunião difícil, não sabemos ainda o que é o documento, mas também as expectativas na postura que tem atualmente o governo de romper com os movimentos sociais. Sabendo que então vai ter limitações com relação ao que havia escrito para a nossa categoria. Então, quinta-feira é a avaliação e estamos ajustando a orientação para a base, que era de assembleias na sexta e na segunda. Vai ficar então assembleias na sexta, na segunda e na terça pela manhã. Na terça à tarde a gente recebe a resposta da categoria, faz a sistematização para poder na quarta-feira então dar resposta para o governo para ver se vai ter ou não sequência o processo negocial. Então esse seria um ajuste que a gente tem que fazer na nossa agenda, já que a reunião com o governo fica só para quarta-feira, por conta de que o documento que já tinha que estar na nossa mão não foi sequer escrito ainda. Então são os tempos que têm que ser dados para poder ter de fato um debate em cima do que está escrito, até porque o que está escrito às vezes desaparece, né? A palavra então fica mais difícil ainda de se ter um processo de confiança. Então essa é a situação que saiu da reunião de hoje. Nós temos ainda muita preocupação do que vai ser o desfecho desse processo. Agora só temos um caminho ainda, que é o caminho que a gente apontou hoje para a categoria, certo? Que é mostrar que a gente não aceita o nível de ataque que estão colocando, o nível de desmonte do serviço público no quadro das universidades, cancelando o concurso, ameaçando a boa permanência, praticamente suspendendo o reajuste de 2016. Isso não é uma postura que a gente aceite passivamente, não. Nós ocupamos o Ministério da Educação e estamos olhando para a categoria também ter um processo de aprofundamento muito maior ainda das ações nos estados, para mostrar para o governo que a greve é para valer, que a greve não aceita esse marco de negociação, que essa categoria não aceita ser esse nível de subserviência e subordinação. Isso não está colocado para nós e nós queremos aqui sim uma proposta decente que de fato quer ter uma negociação. Caso contrário, o processo de acerramento é uma dinâmica inevitável do nosso movimento. Então é o que nós tínhamos aqui de informe para dar. A ideia amanhã às 10 da manhã, lá no comando de greve, nós podemos estar orientando então, é um tempo que a gente precisa para poder escrever o documento para os parlamentares, acho que até às 10 a gente termina isso, e a partir daí a gente sai de lá organizado pelo Congresso Nacional. Se você quer complementar, senão a gente pode concluir dessa forma, até porque todo mundo está bem cansado agora. Amanhã a gente detalha bem todo o processo da ocupação. Isso. Mas a gente vai passando ao longo do dia, a gente vai passando também informes. Tem compensa que não vai estar o dia inteiro, mas eu sei que é um esforço grande de todo mundo na categoria, né? Mas a gente passa também esses informes mais detalhados também ao longo do dia de amanhã. Ok, gente? Obrigado a todos. Valeu.